Olá! Hoje nós vamos falar da tomada de decisão em tempos de pandemia, de conflitos, especialmente aqueles que tocam a vida, como a necessidade de priorização de atendimento em saúde diante da falta de recursos e a ordem prioritária de vacinação, já que a imunização não é acessível a todos. A pandemia do coronavírus levantou reflexões importantes e necessárias. Para a explicação, recorremos à bioética. Para dar luz a essas questões, hoje o programa Novas Fronteiras recebe um médico e um filósofo, ambos estudiosos e referências em bioética. Para essa discussão, convido José Eduardo de Siqueira, coordenador do curso de Medicina da PUC do Paraná. O professor Siqueira é médico, tem mestrado em bioética e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. Já foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, líder e membro de vários grupos de pesquisa e colaborador de revistas sobre o tema. Seja muito bem-vindo, professor Siqueira. Muito boa tarde, Bruna. Para mim é uma grande satisfação interagir mais uma vez com a Universidade Franciscana e, sobretudo, o meu amigo Diego. É uma coisa muito rica. Embora a gente esteja vivendo à distância, essa distância, de alguma maneira, permite essa aproximação. Então, eu sou muito grato pelo convite. Participa conosco também Diego Zanella. Diego é filósofo, mestre em bioética e doutor em filosofia. É membro da Sociedade Brasileira de Bioética. Atualmente, professor do curso de filosofia e coordenador do mestrado em ensino de humanidades e linguagens aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor Diego. Olá, Bruna, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme compartilhar esse momento com o professor Siqueira, que é uma das grandes referências em bioética no nosso país. Professor Siqueira, então, para começar, quero lhe perguntar quais lições precisam ser aprendidas para que a sociedade saia mais fortalecida desse momento de pandemia? Eu acho que essa questão que você coloca é central, porque nós vivemos numa sociedade, lamentavelmente vivemos, uma sociedade que privilegia o individual, privilegia as conquistas de uma pessoa e deprecia e subestima a visão comunitária. Então, esse é o momento em que é absolutamente imperioso que a gente tenha uma visão comunitária, no sentido de proteger, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis que estão diante de uma situação de pandemia e que o número de mortes, o número já mostra que nós estamos enfrentando um inimigo poderoso. Professor Diego Zanella, o senhor concorda com esse espírito coletivo que precisa ser retomado, e destacado? O grande aprendizado que esse contexto de pandemia ele está nos deixando é a recuperação desse sentido comunitário, social, de colaboração, de trabalho coletivo. Se nós pensamos nas nossas instituições, o fortalecimento de instituições que promovam o bem comum, Podemos lembrar aqui o SUS, que é tão necessário nesse momento de pandemia, pensando no âmbito da saúde, ou então o setor, no âmbito da educação, as escolas públicas, uma valorização, voltar a recuperar e valorizar essas instituições que são tão necessárias e que atendem um público geral, de todo o país de forma gratuita. Isso é muito importante e me parece que esse é o caminho, é o grande aprendizado que nós precisamos colher deste momento de pandemia. Como que a bioética vem ao encontro de toda essa situação para tentar, como a gente falou no início, dar uma luz, resolver algumas questões, ajudar a gente a refletir sobre situações? Hoje nós temos uma bioética que tem uma visão ampla. Bioética tem uma visão não só acadêmica, como uma visão pública, uma visão, por exemplo, nesse momento, de atender o princípio da justiça, da equidade, de alcançar as pessoas mais vulneráveis. Então, a bioética, Bruna, realmente eu acho que é um farol.
é um farol que nos mostra que o século XXI, alguém já disse isso, ou será ético ou não será. Nós vivemos um drama tremendo. Quer dizer, vocês veem que há um avanço espantoso do nacionalismo, do individualismo, no momento que nós precisamos ter uma visão coletivista, nós temos que ter uma visão de que nós vivemos num planeta e que temos que nos ajudar. E também, veja, talvez o Diego vá enriquecer a minha reflexão, nós sabemos que está havendo uma concentração de riqueza num percentual muito pequeno da população. 1% da população está retendo a riqueza do mundo, enquanto que 1/5 da população está passando fome. Ou seja, nós temos que realmente reativar os princípios que lançaram a Organização das Nações Unidas, no sentido de fazer com que esse mundo seja mais justo. Se a gente toma como princípio básico uma comparação entre duas sociedades, como a brasileira e a americana, embora hajam algumas semelhanças, mas do ponto de vista cultural são duas sociedades muito diferentes. E a bioética é um tipo de conhecimento que reflete essa questão cultural das sociedades. Se nós olhamos pelos Estados Unidos, é isso que o professor Siqueira dizia agora há pouco, o surgimento, né, e essa cooptação da bioética pela área biomédica refletiu muito isso, como a sociedade americana estava culturalmente organizada, ou seja, orientada por alguns princípios muito calcados na autonomia ou então no individualismo, e é o que é muito diferente do nosso caso aqui no Brasil. Nós não temos essa questão da autonomia tão saliente assim como nos Estados Unidos, mas nós temos uma orientação mais coletiva, mais social, ou até mesmo uma falta de autonomia, né? Onde muitas pessoas sofrem ou então não conseguem desenvolver níveis mais elevados de autonomia por dificuldades de acesso a sistemas de saúde, até mesmo a educação, não conseguem desenvolver níveis mais elevados de inteligência. E isso se reflete nesses princípios que orientam, então, que norteiam as preocupações da bioética. Então, essa dimensão social, ou então da justiça, na concepção bioética produzida aqui no Brasil, ou até mesmo na América Latina, é muito sobressalente. E essa questão da economia, que o professor Siqueira também comentava, é muito importante no nosso caso, porque o nosso país é um exemplo de sociedade que tem uma desigualdade social ou então econômica muito grande. E isso se reflete em todos os tipos de acesso a garantias, a direitos que nós temos no nosso país. Isso se reflete de forma que uns têm muito acesso, conseguem comprar, conseguem pagar por esses serviços, e outros, por uma escassez de recursos, são totalmente dependentes dos serviços públicos. A bioética, essa bioética mais ampla, a bioética global de Potter, ela veio para alcançar realmente toda a humanidade e alcançar, sobretudo, essa visão de que, se não tiver equidade, se não tiver acolhimento, se não tiver empatia, e aí nós chegamos no limite daquilo que a Bruna falou no início, da deliberação, ou seja, a bioética ela não se compõe de normas estabelecidas, é através da deliberação, através do diálogo com o diferente. Nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais plural, que a gente consegue atingir elementos que nos dão soluções razoáveis e prudentes. Nós não podemos realmente continuar num mundo extremamente desigual como é esse que nós estamos vivendo. Concordo inteiramente com você, Diego. É correto, professor, a gente dizer que na bioética não existe certo nem errado? Veja, a bioética, aí que está. Existe, Bruna, uma percepção, como nós tivemos a influência anglo-saxônica, americana no início, a bioética acabou sendo um instrumento da ética médica.
Então, se dizia assim, não, a bioética é a nova ética médica, porque o livro que foi publicado em 79 por Beauchamp Childress, Princípios da Ética Biomédica, dava esses parâmetros que o Diego falou, autonomia, beneficência, e a justiça estava lá no final, não existia, vamos dizer assim, uma estimativa de que a justiça tivesse importante, embora os autores escrevessem que era prima facie. Mas, na realidade, o que prevalecia era a autonomia. Então, nós fazemos uma diferença, Bruna, de o que é, por exemplo, deontologia, regra, norma, que está nos códigos profissionais, que isso é uma coisa da moralidade. Agora, a bioética é uma coisa dinâmica, é uma reflexão sobre as normas, mudando as normas. Então, se nós temos, por exemplo, uma sociedade extremamente desigual, nós temos que encontrar caminhos, através da deliberação, de buscar reduzir ao máximo isso. E o Diego citou um exemplo precioso, que é o Sistema Único de Saúde. É o único sistema no mundo que tem esse alcance universal. Nos Estados Unidos, agora eu acho que a coisa vai mudar, mas com o governo Trump, ele acabou com o Obamacare, que era que ampliava o grau de assistência à saúde de mais de 40 milhões de americanos. Então, o SUS entre nós é um exemplo extraordinário de você levar equidade, universalidade para atender todos, né? O quão importante é a formação ou então a educação em bioética para um país como o nosso? Realmente, eu tenho que formar um profissional que tenha uma percepção de cidadania. E aí, cidadania é a cidadania como define a Della Cortina, ou seja, a cidadania é o seguinte, aliás, eu acho que a Hannah Arendt que diz assim, cidadão é aquele que tem direito a solicitar direitos, é cidadania ativa, né? Agora, eu tenho que educar um profissional de saúde, para quando ele for atender na periferia, numa unidade básica de saúde, ele tenha a percepção clara que ele está servindo aquela pessoa. Aquela pessoa está pagando pelos impostos o salário dele e pagou a formação dele, a formação profissional dele. Então, essa visão social, digo que ainda nós temos um pouco de dificuldade. Por quê? Porque eu acho que a grade curricular dos cursos ainda estão extremamente presas naquele modelo cartesiano de disciplinas e não se contempla a questão de humanidades, não se contempla a questão da empatia, do acolhimento ao vulnerável, né? Então, eu acho que nós caminhamos bastante, mas ainda, Diego, eu concordo com você, ainda o ensino da bioética ainda é um pouco fragilizado. Por exemplo, é só você ver, se as disciplinas de bioética existem nos cursos de graduação, maravilha. Entretanto, nós fizemos um estudo no curso de medicina. Veja, a carga horária que se destina à bioética, não só no Brasil, na América Latina, nós fizemos um trabalho vendo todas as escolas da América Latina, é alguma coisa em torno de 10%. Então, 90% da carga horária é uma carga horária de biotecnologia. Nós estamos formando gente que eu acho especialista em doença e não especialista em pessoas. Você tem que formar um profissional que olhe o ser humano na sua integralidade. Então, aí nós estamos ainda com dificuldade, porque a carga horária é pequena. Na pós-graduação, acho que nós temos um número pequeno de universidades que oferecem pós-graduação. Estamos avançando, sim. A Sociedade Brasileira de Bioética tem uma contribuição grande, a CONEP também, mas ainda nós estamos subindo os primeiros degraus. Para a gente atingir, por exemplo, o nível que tem a Finlândia, ou que tem, por exemplo, a Suécia, ou que tem a Suíça, né? Claro, não se compara, porque são populações pequenas. Não, do ponto de vista educacional, por exemplo, na Suíça, na Suécia e na Finlândia, um professor, ele ganha alguma coisa como
muito semelhante ao que ganha um profissional liberal, né? Agora, entre nós aqui, o salário dos grandes empresários é 30 vezes maior do que um cidadão que é um operário assim. Então, é impossível você conseguir levar a cidadania para uma população que sequer está alfabetizada, que sequer tem conhecimento dos direitos que ela tem. Então, há muito que caminhar. E aí, Diego, eu vou ser sincero para você, eu acho que a minha geração fez um pouco, mas a sua geração vai fazer a diferença, sem dúvida nenhuma. É aquilo que o senhor fala, né, professor, em algumas palestras que eu assisti do senhor, que a saúde no Brasil tem precificado as pessoas, né? Exatamente. Ou seja, isso, Bruno, é uma coisa cruel. Porque, veja bem, o profissional, quando ele vai atender numa unidade básica de saúde, como que ele ganha é pouco realmente, então ele se revolta. E aí uma coisa absurda, um absurdo. Quer dizer, ele vê naquela pessoa um ser com um valor pequeno, então ele precifica. Uma consulta do SUS vale 10, 15 reais, então eu não vou nem escutar essa pessoa. Aí nós temos trabalhos inúmeros que demonstram, e aí a imprensa mostra isso com uma amplidão muito grande, que é o tempo de atendimento numa unidade básica de saúde. Um grande número, tem unidades que são excelentes, mas não passa de 5 minutos, 10 minutos. Ou seja, como é que é possível você acolher uma pessoa que vem numa expectativa de alguém que vai ajudá-la a vencer o sofrimento, aquele sofrimento, e você nem não chama ele pelo nome, não examina, entendeu? Porque precifica. Então, o convênio vale um pouquinho mais, e assim por diante. Ou seja, uma sociedade que precifica é uma sociedade cruel, é uma sociedade que não tem... E aí, me permita, Diego, só lembrar o seguinte: se nós não conseguirmos, é por isso que aquela coisa, o século XXI ou será ético ou não será. Se nós não conseguirmos fazer com que as pessoas tenham a dimensão de cidadania, aqueles que não têm, aqueles migrantes, por exemplo, que estão sendo massacrados na Europa, e os bolivianos e paraguaios aqui no Brasil, veja bem, isso aí foi descrito em 1947 por Josué de Castro. A sociedade das pessoas insones, dizia o José de Castro, a geografia da fome. Aqueles que não dormem porque têm fome e aqueles que não dormem com medo daqueles que têm fome. Então, não adianta a gente pensar e resolver um problema da criminalidade, etc., se você não der educação, se você não der condições de avançar. Nós temos que partir para uma sociedade que privilegie o acolhimento, que privilegie a saúde, que privilegie a possibilidade de inserção social. E a tecnologia dentro desse contexto, professor? Ela vem auxiliar nesse cenário ou ela acaba aí colocando alguns entraves preocupantes? A tecnologia eu acho extraordinária. É um avanço que te permite melhorar o teu raciocínio, etc. Entretanto, ela não pode ocupar o lugar do raciocínio e do diálogo. O que eu quero dizer com isso? Está acontecendo um fascínio pela tecnologia, sobretudo na área da saúde, do indivíduo ficar fascinado pelo robô que faz uma cirurgia robótica, o robô da Vinci, ou por uma coisa Ou seja, a tecnologia é boa se usada com sensatez, com prudência, auxiliando a reflexão, o raciocínio clínico. Se houver um fascínio pela tecnologia, ou seja, você deixar para a tecnologia dizer o que você tem que fazer, nós estamos fazendo uma sociedade robotizada. Entendeu? Eu tenho uma colega que é geriatra e que ela fala uma coisa muito interessante. Você quer ser médico ou quer ser operador de robô? Se você quiser ser operador de robô, você vai apertar os botões.
Agora, para ser médico, você tem que conversar, você tem que acolher, você tem que conhecer a história biográfica da pessoa. Eu citei a medicina, Bruno, porque na medicina isso é muito forte, né? O fascínio pela tecnologia. E esse fascínio não está só na cabeça dos profissionais de saúde, está na cabeça dos pacientes. Ele vai ao consultório e diz assim, se o médico não pede um exame, doutor, o senhor não vai pedir nenhum exame, doutor? O senhor não vai pedir nenhum exame de ultrassom? Ou seja, isso por culpa nossa. Nós acabamos transferindo para a tecnologia. Então, eu peço uma tomografia de crânio, porque o indivíduo tem dor de cabeça. Aí a tomografia vem normal. Eu não examinei, não conversei, ele só me falou que tinha dor de cabeça. A tomografia vem normal, e eu digo para ela assim, você não tem nada, a tomografia foi normal. Aí ele diz assim, doutor, mas minha cabeça dói, doutor. Então vai conversar com ele, porque ele é um funcionário de banco, que teve uma dificuldade, que brigou com a família. Ou seja, é impossível você fazer com que um aparelho te dê um diagnóstico que envolve a vida espiritual, social da pessoa. Meu Deus do céu! Então, a tecnologia é boa, sim, se usada com sensatez, com prudência e não substituindo nunca o diálogo, nunca substituindo o raciocínio. É muita sensatez porque vai permitir que a tecnologia não nos substitua, né? Ou pelo menos naquelas interações onde a presença humana ela é essencial. A Universidade Franciscana formou, em dezembro passado, né, a primeira turma de médicos da instituição, né? O que o senhor diria para esses médicos recém-formados, né, que saíram para o mercado de trabalho, também para aqueles que estão aí por se formar dentro desse contexto, né? O que é importante eles compreenderem, né, e ficar de mensagem para exercer essa profissão? Quando os alunos entram no curso de medicina, e, por exemplo, eu dou 3 disciplinas de bioética, logo no início, no meio e um pouco mais próximo do internato. Então, eu pedia para eles escreverem uma lauda, uma página, dizendo por que eles entraram no curso de medicina. 80% deles dizia assim, eu vim fazer esse curso porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero minimizar o sofrimento das pessoas. Eu tive na minha família uma doença tal que fez isso, fez aquilo, então eu estou aqui para isso. Como eu falei, como o curso tem um conteúdo muito técnico ao longo do curso, isso já foi reconhecido. Entre o segundo e o terceiro ano, aquele aluno que tinha um conteúdo altruísta, que veio fazer medicina para servir, ele acaba ficando fascinado pela tecnologia e acaba reduzindo o grau de empatia. E quando chega no internato, Bruna, é realmente um momento incrível, porque eles têm que atender uma quantidade grande. Você vê o que está acontecendo agora, os profissionais de saúde estão exaustos, né? Então, é uma rotina absurda, né? Entretanto, o que eu digo para eles é o seguinte, o que vai te dar sentido à tua vida não é o dinheiro que você vai ganhar. O dinheiro é um instrumento para você conseguir alguma coisa. O que vai dar sentido à tua vida é a qualidade do serviço que você vai prestar para a pessoa. O acolhimento dessa pessoa. A alegria de saber que você está atendendo um ser humano e está fazendo com que ele tenha um alívio, um conforto diante do teu atendimento. Tem um clínico extraordinário do século passado, Pedro Lain-Entrago, que diz o seguinte, há que ter uma habilidade técnica, há que ter um conhecimento científico, sem dúvida nenhuma. Isso está no território da inteligência lógico-matemática. É a coisa do cartesianismo. Tá? Isso faz diagnóstico, etc. Mas dizia o Pedro Lain-Entrago, que é o que eu insisto com eles, há que ter o terceiro degrau, que é o bem do outro. O bem do outro significa, Bruna, a inteligência intra e interpessoal, né? Ou seja, eu vou me relacionar com essa pessoa. Isso é a maior gratidão que um profissional de saúde pode ter. E quero te dizer que essa mensagem que eu deixo, como eu sou muito antigo,
eles me convidam no final para dar uma aula que chama Aula da Saudade. A Aula da Saudade é quando eles já colaram grau, então, né? E quando eu faço essa coisa, eu vejo que eles ficam emocionados, porque eu recordo a carta que eles me colocaram no início do curso. Então, eu digo assim, olha, algum de vocês falou que ia fazer medicina para ser médico de família. Eu estou olhando para vocês aqui. Quem é que... Ou seja, então, eu percebo, é claro que nós temos uma sociedade perversa que privilegia o individualismo, que privilegia o lucro, é um capitalismo selvagem. Mas eu percebo que um grande contingente de estudantes, cada vez mais, está tendo essa percepção. Para mim viver, eu não preciso ter uma BMW. Se eu tiver um Fusca, se eu tiver um Focus, eu estou vivendo bem. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter a coisa, eu preciso ter dignidade para me viver. Pronto, ponto final. Vai atender o outro, não tem coisa melhor que isso na tua vida. E você conseguir atender uma pessoa e depois a pessoa vai te agradecer a vida inteira por aquilo que você fez por ela. Então, eu sou otimista, eu acho que nós estamos formando realmente profissionais que são sensíveis a acolher a compaixão, a empatia, que é a sociedade que nós queremos, afinal. Eu reitero essa mensagem que o professor Siqueira deixou aos estudantes, que é necessário a gente recuperar e reforçar isso, né? Essa dimensão mais humana do cuidado, da atenção, porque é isso, o que dá muito sentido para a nossa vida é esse retorno que nós temos daqueles que passam, né? Que passam pelas nossas salas de aula, pelos nossos consultórios, que passam pela nossa vida e dão esse reconhecimento dizendo, olha, esse foi um professor, foi um médico, foi um profissional que fez diferença na minha vida, né? Isso é o que dá gratidão por tudo aquilo que a gente faz e também sentido à nossa vida, né? Nesse sentido, eu reforço as palavras do professor Siqueira. O Novas Fronteiras de hoje discutiu bioética com o professor José Eduardo Siqueira, coordenador do curso de Medicina da PUC do Paraná. Também o professor Diego Zadella, coordenador do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens aqui da Universidade Franciscana. 2 nomes de grande referência na área da bioética aqui no Brasil, também no exterior. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. A gente que agradece. Obrigado, Bruna. Obrigado, Diego. Eu acho que foi um momento de muita alegria para mim ter essa convivência, esse diálogo com você. Muito obrigado. E muito obrigada pela companhia de vocês aí de casa. Para rever esse programa, é só acessar youtube.com/UFNTV. Até mais!